tempestividade. O que é a tempestividade? A tempestividade é o prazo dentro do qual eu tenho que praticar o recurso. Você sabe que todos os atos processuais têm prazo para que o ato seja praticado. Tá? Eu não tenho, de maneira irrestrita, a possibilidade de praticar sempre qualquer ato processual. Não. Os atos processuais devem ser praticados nos momentos, né, adequados. Por isso que eu vendo a dizer que o processo é um corredor cheio de portas. Então, tu vai andando, abre-se uma porta naquele momento processual. Depois que tu ultrapassou, aquela porta é fechada. Tu não pode mais voltar. Então, tu não pode, com o tempo, querer recorrer de um ato passado, a não ser que a lei te autorize. Ah, direito probatório. O juiz hoje indefere uma prova. O juiz indefere, por exemplo, a prova testemunhal. A lei vai dizer o seguinte: qual é o momento para mim insurgir contra isso? É lá na apelação. Eu agora não posso. É que o recurso nós vamos ver para atacar este ato é na apelação. Então, até a apelação, que vai ser o momento processual adequado, eu posso recorrer. Se passou deste, eu não posso recorrer. Então, todo ato processual, ele tem o que se chama do dies a quo e do dies ad quem. Então, por exemplo, o juiz indefere hoje. Hoje é 7 de maio. Ele indefere uma prova, apelação. Desculpa, indefere a prova testemunhal hoje, 7 de maio. Qual é o prazo que eu tenho para recorrer? Não é amanhã. Não abre amanhã. Ele indeferiu hoje, amanhã. Não, não, não. A lei vai dizer o seguinte: abre. Né? Se tu pode recorrer através da apelação, o prazo para apelação ele vai iniciar com a intimação da sentença. Então, quando eu for intimado da sentença, e isto pode ser agora em setembro, pode ser em julho, pode ser o ano que vem, pode ser em 2021, pode ser 2022, tá? Então, quando eu for intimado da sentença, abre o prazo. Dies a quo. Então, a partir daquele ali, a lei diz: Darcy, tu vai poder atacar aquele teu ato lá de 7 de maio de 2020. Então, eu vou ter 15 dias para poder praticar o meu ato. Dies a quo, primeiro dia útil. Dies ad quem, o último dia para a prática do ato. Tá? Então, a lei é que vai estabelecer qual é o primeiro dia e qual é o último dia. Por isso, a tempestade recursal é muito importante, o estudo da tempestividade do recurso. Importantíssima a tempestividade. Porque as pessoas têm que identificar, é tão importante o dies a quo quanto o dies ad quem. Saber quando. Nem todo ato processual permite que, uma vez eu intimado dele, esteja aberta a oportunidade para mim surgir. Nem todo ato processual funciona assim. Né? Se o juiz hoje decide sobre inversão do ônus da prova, não cabe inversão. Eu digo: doutor, eu quero inverter o ônus da prova. O juiz diz: não cabe inversão. Se ele disser isto e eu fui intimado desta decisão hoje, 7 de maio, tá? Como esta decisão cabe agravo, como é que eu sei? Pelo 1015, preciso 11º mais ou menos, eu sei que está lá no 1015 essa hipótese. Então, como eu fui intimado hoje, a lei diz dies a quo, amanhã. Então, a partir da manhã, eu vou ter 15 dias úteis para me insurgir contra a inversão do ônus da prova. Se eu não fizer isso aí, preclui. Nunca mais vou poder fazer. Mas nem todo ato processual, o dies a quo, é o dia em que eu sou comunicado do ato. Alguns são postergados para sine die, ou seja, sem um dia fixo. Como agora nós vamos estudar mais adiante, estes atos que antigamente eram agraváveis, e agora o agravo só cabe nas hipóteses em que está no 1015,
Então, se não cabe no 1015, eu terei que apelar. E eu não sei quando a apelação vai sair. Então, quando sair a apelação, eu for intimado, lá vai ser o meu primeiro dia útil para recorrer daquele ato bem passado ou pouco passado no tempo. Certo? Isto é a tempestividade. Então, vocês têm que cuidar. Fundamentalmente, é o ato que foi praticado. Porque este ato, ele vai determinar que o prazo se dá logo a seguir ou ele vai determinar que o prazo se dê sine die, sem um tempo específico. Quando o ato for praticado lá no futuro, então lá vai abrir o prazo. Muito bem. Olhem só. Vamos ver algumas coisas. O parágrafo 3º do 1003, vamos para o parágrafo 3º do 1003. Diz o seguinte, lá trata-se da contagem de prazo para os recursos. Diz lá, considera aqui, ó, o prazo para a interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Tá? Parágrafo 1º, aqui eu tenho que ler todos os incisos, são fundamentais. Parágrafo 1º, os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Sem problema. Aplica-se o disposto no artigo 231, nós já vamos ver que é a contagem dos prazos, incisos 1 a 6º, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. O que diz o 231? Vamos lá para o 231, então, para nós lermos na integralidade. 231 diz, salvo disposição em diverso, considera-se dia do começo do prazo, né? Inciso 1, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for por correio, a data da juntada, quando for por oficial de justiça, a data do ocorrência, até o inciso 6º, tá? A data da juntada ali, a data da ocorrência, etc. Tal. Então, voltando para o recurso. Diz lá, vou repetindo para o segundo. Aplica-se o disposto do 231, por exemplo, citação. Quando a citação for, tá? Por AR, que é o mais comum. Como é que eu conto o prazo, tá? Para a interposição do recurso? Então, diz a lei. Eu conto o prazo quando o AR for juntado aos autos, não quando a parte for citada. Vocês devem ter estudado isso em TGP, tá? Prazos. Mas eu estou dando uma revisada porque isso é muito importante. Então, serve a regra do 231 para os recursos também, do 1 ao 6º. Parágrafo 3º do 1003. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Isso quando o processo for físico. Tá? Quando for eletrônico, obviamente a parte entra lá movimentação, petição e faz se é recurso ou não e vai identificar o tipo de ato. Quando for físico, pratica o ato físico. Se for uma apelação, ela deve ser interposta, nós vamos ver mais adiante, a apelação é interposta no mesmo juízo em que foi proferido. Então, se a pessoa está advogando em Caxias, vai no cartório, se o processo for físico, vai no cartório em Caxias e entrega a apelação no cartório. Tá? Se for um agravo físico, nós vamos ver mais adiante, o agravo físico, a pessoa terá que distribuí-lo no protocolo do tribunal. Ou então, se a pessoa não quiser viajar e for do interior, mesmo na capital, a pessoa poderá protocolizar no correio. Vai no correio e entrega no correio. Depois nós vamos ver tudo isso direitinho. Equivale a ter ido até o cartório ou até o protocolo no tribunal. Dá igual. Certo? Porque o tribunal tem convênio com o correio, chamado de protocolo integrado. Tá? Parágrafo 4º do 1003. Para aferição da tempestividade do recurso,
remetido pelo correio, será considerado como data de interposição a data da postagem. Tá? Então, se hoje é meu último dia, eu posso vir até o tribunal, que agora, claro, esse período de recesso, pandemia, etc. Tal, mas o tribunal é aberto até às 7 horas. Então, eu posso até às 7 horas protocolizar. O problema é que se eu me utilizar lá de Caxias, não vier a Porto Alegre protocolizar e eu entregar no correio, eu não posso querer protocolizar no correio querendo usar o mesmo prazo de abertura do tribunal. Eu vou ter que considerar o prazo do correio. Então, se o correio fechar às 5 ou fechar às 3, dependendo, é aquele o prazo que eu tenho. Então, eu estou na cidade, o correio fecha às 5. Então, eu tenho até às 5 para praticar o ato. Não adianta depois dizer, mas eu tenho mais 2 horas, então vai a Porto Alegre. Então, no correio. Então, até às 5 horas, se eu entregar no correio da data de hoje, considerar-se-á tempestivo. Tempestivo. Por quê? Se hoje é o último dia para entregar no cartório, tu entregando no correio equivale a entregar no cartório. Então, tu tem mesmo o último dia. Se for eletrônico, tu tem o prazo até às 11h59 deste dia. Se passar, se for meia-noite, que já dá o dia seguinte, tu perde o prazo. É intempestivo. Tá? Parágrafo 5º. Excetuado os embargos de declaração, tá? O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Isto aqui é muito importante. Isto é muito importante. Por que é muito importante? Porque, exceto nos embargos, que pelo 1023 são 5 dias, 5, todos os demais recursos se unificou agora, era um problema muito sério no código anterior, até por problema de fungibilidade, aceitar um recurso pelo outro, não aceitava, etc. Tal. No código anterior, o agravo tinha 10 dias, alguns agravos, outros eram 5, apelação 15. Agora o código, não, vamos acabar com isso aí. Todos, exceto os embargos, que é 5 pelo 1023, todos os recursos, todos têm 15 dias para interpor ou para responder. Né? 15 dias. 15 dias úteis nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, esta é a regra generalíssima. Né? E isto é fundamental. Então, salvo, repito, os embargos declaratórios, que pelo 1023 são 5 dias úteis, os embargos, todos os demais recursos, apelação, agravo, agravo interno, recurso especial, embargo de divergência, recurso extraordinário, todos terão 15 dias. Isso facilita muito a vida do advogado, porque uniformiza o prazo. Tá? Parágrafo 6º e último, do 1003. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Isto é muito importante, meus amigos. Isto é muito importante. O que acontece? Agora, como a parte vai interpor o recurso, que é um ato voluntário, ela vai ter que contar os 15 dias. Então, se eu tiver que interpor um recurso especial para o STJ, que está em Brasília, eu vou interpor o recurso em Porto Alegre. Tá? Eu vou interpor o recurso em Porto Alegre. Então, imagine que o último dia do recurso em Porto Alegre seja feriado local em Porto Alegre. Feriado local, Porto Alegre. Tá? Porque, veja, a lei fala de feriado local, não de feriado nacional. Porque feriado nacional o STJ também tem e o conhece. O problema é que o STJ não tem como saber todos os feriados locais em todos os estados, 27 estados do país, ou em todos os 5.000 e poucos municípios, dependendo do tipo de ato. Então, para o especial, vale os feriados estaduais. Tá? Agora, se eu for interpor uma apelação que eu tenho que entregar em Vacaria e houver, vamos imaginar, sem complicar por enquanto, no último dia do prazo em Vacaria, é feriado? É feriado?
O tribunal que vai julgar a minha apelação, ele não sabe que vacaria no último dia é feriado, porque é um feriado local. Então, o tribunal não tem como saber de todos os municípios do Rio Grande do Sul quais são os dias de feriado local. Este ônus, o legislador diz, compete a aquele que interpõe o recurso, ao recorrente. Ele deverá comprovar o feriado local. Porque, claro, o tribunal vai contar 15 dias na apelação e vai dizer, opa, 15 dias dá 7 de maio, por exemplo. E a apelação foi interposta dia 8, está aqui o carimbo. Intempestivos. Não, aí o advogado vai ter lá do feriado local, vai ter que abrir um item na apelação do feriado local. E aí, quando chegar no tribunal, o tribunal dizer dia 7, ah, não, mas para aqui tem um item, ele comprovou realmente, tem que comprovar através de uma certidão, ele comprovou que dia 7 de maio, estou inventando, é feriado local nesta cidade. Ah, então tá, por isso o prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, dia 8. Às vezes é na sexta, então primeiro dia útil subsequente na segunda. Então ele comprovou feriado local naquele dia. Então, se for local apelação, então a parte comprova. Se for um recurso especial, tu comprova aqui, porque o STJ não vai saber que é um recurso do Estado, o Tribunal de Justiça não, ou a cidade de Porto Alegre, onde o Tribunal de Justiça está localizado, não abre. E tem uma coisa muito interessante agora, veja bem, como os prazos, antigamente os prazos eram corridos. Começava e eram 15 dias corridos. Contava sábado e domingo, feriado, contava tudo junto. Contava tudo junto. E aí eu não tinha esse problema. Agora, eu tenho esse problema que é seríssimo. Eu já tive essa situação no escritório. O que, que acontece? Hoje os prazos são, pelo artigo 219, uma conquista, saiu da própria OAB do Rio Grande do Sul, esta proposta, há muitos anos atrás, e agora foi plasmada no novo CPC, que diz o seguinte, 219, a contagem de prazos, na contagem de prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Só os dias úteis. Se brincava antes que até na Bíblia Deus descansava no domingo. E como o prazo na época era corrido, era considerado dia útil para o advogado. Então, o advogado, 15 dias, dava, tecnicamente, 2 semanas, porque era corrido. Começava na segunda, então era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora não. Agora, só dias úteis. Ou seja, dias úteis são aqueles dias em que a justiça está funcionando. Por exemplo, sábado e domingo não é dia útil. Então, o advogado tem que contar o recurso. Começou na segunda, então ele começa terça, quarta, quinta e sexta. Para. Segunda é o quinto dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para. Segunda, terça, quarta, quinta. Vai dar quase 3 semanas. Amplia a possibilidade, porque é só dias úteis. Então, feriados, dias em que o foro não trabalha, não é contado. Aqui é que vem o problema. Com a contagem de prazo em dias úteis, surge um problema muito interessante, sabe qual é? É porque agora o advogado não tem dificuldade de comprovar o feriado local quando ele cai no último dia. Porque aí eu me dou conta, caiu no último dia. Eu tenho que entregar em Santo Ângelo. Eu vou lá, é feriado do último dia, vou comprovar. Certo? Muito bem. O problema reside para os advogados desatentos é que quando o feriado cai no meio de semana, não cai no último dia, melhor dizendo. Feriado cai no meio do prazo, no começo, no meio. Então começou hoje, amanhã é feriado na cidade. Então, se o advogado, porque quando ele chegar no último dia, ele na cabeça dele, ele vai contar, não conta o feriado, e aí ao não contar o feriado, ele fala assim, hoje é feriado. Interpõe o recurso ontem,
hoje é feriado, começa amanhã, na minha cidade. E ele vai contar naturalmente. Então, ele só vai pegando esse dia, para sábado e domingo, e ele vai chegar lá e não vai se dar conta de que teve no segundo dia de abertura do prazo, teve feriado. Ele não vai se dar conta. E aí ele acaba recorrendo e não fazendo a comprovação de que aquele segundo dia lá era feriado local. Portanto, o prazo dele vai ter dado um dia a mais e ele não se deu conta. Então, isso ficou um problema muito sério. Se o advogado quiser contar, né, o feriado, no curso da abertura do prazo dele, durante a semana, é ônus dele fazer a prova. É ônus dele. Se ele não quiser fazer isso, ele pode não querer fazer. Só que daí ele tem que contar o feriado como dia útil. E aí ele não perde o prazo. Aí ele não perde o prazo. Conta como dia útil. Tá? Do contrário, ele terá que fazer a prova daquele feriado local. Porque se for para apelação, ele vai ter que fazer, porque o tribunal não sabe que o quarto dia, que para o tribunal era útil, para o recorrente naquela cidade, não é dia útil, porque o foro estava fechado. Então, ele terá que fazer essa comprovação. Da mesma forma, para o Estado, quando for em termos de STJ ou de STF. Isso é muito importante, do parágrafo 6º do 1013. Entendido isso aí? Alguma dúvida quanto a isso? Para nós continuarmos? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Como é que funciona o termo inicial? Algumas situações especiais. O 1003 que nós estávamos analisando antes, tá? O 1003 era muito claro. Quais são as situações especiais? Situações especiais que eu tenho que ter cuidado. Olhem o 229. 229. Tá? E os parágrafos do 229. Olha o 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos, então veja que não adianta, e este é um problema para contagem de prazo para recurso, já tive esse problema no escritório, a pessoa decorou que o prazo é dobrado para os litisconsortes se eles tiverem diferentes procuradores. Tá? Mas a lei agora deixou mais claro. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distinto, portanto, se for do mesmo escritório, não tem prazo dobrado. Não. Diz lá, os que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente do requerimento. Eu tive uma situação de um cliente que fez uma defesa para a cliente dele, em que a cliente que ele estava defendendo contratou ele para defender ela como pessoa física e como pessoa jurídica. Vou pegar um exemplo. Imagine o meu escritório. Meu escritório é Darcy G. Ribeiro, Advogados Associados. Dependendo da situação, a pessoa pode entrar com uma ação contra mim, pessoa física, e contra o escritório, ou contra o escritório e contra mim, dependendo da situação concreta. Então, a pessoa contrata um advogado. O advogado diz, eu estou defendendo Darcy, pessoa física, uma procuração, Darcy, pessoa jurídica, outra procuração. Então, tem duas procurações, né? Então, aqui eu tenho prazo dobrado, porque trata-se de litisconsorte. E realmente há litisconsorte. E esse meu amigo, advogado, e ele contou 30 dias. E não sei por que cargas d'água, passado 20 dias, mais ou menos, 20 e poucos dias, ele me liga para perguntar uma outra questão e eu digo para ele, e aí, em relação àquele processo tal, tu já fizeste o teu recurso? Ele disse, não, tu que é processualista sabe que
Como é pessoa física e jurídica, eu tenho prazo dobrado. Eu digo o seguinte, não, porque tu está fazendo, o teu escritório está fazendo a defesa da pessoa física e da jurídica. E, portanto, tu não tem prazo dobrado. Prazo dobrado é se tivesse 2 escritórios distintos, com advogados distintos. Ele disse, perdi o prazo, etc e tal. Eu digo, não perdeu. Ainda brinquei com ele, digo, agora tu tem que me contratar para que eu faça ou assine um dos recursos para ti para ter prazo dobrado, senão tu não tem. Claro que ele fez, eu assinei para ele, né? E aí ele ganhou prazo dobrado, porque tem que ser 2 escritórios distintos. Isso é muito importante, porque aí eu tenho prazo dobrado. Ao invés de 15 dias úteis, eu tenho 30 dias úteis para interposição do recurso. Claro que se for embargo de 5, eu tenho 10. É sempre o dobro. Tá? Outra situação aqui que é interessante. Tá? Por exemplo, ainda do 229, só para finalizar. Diz o parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Aí tu não tem mais prazo em dobro. Então, se um deles recorre de uma decisão interlocutória e o outro não, então cessa a contagem do prazo em dobro. Tá? Outra coisa importantíssima para o prazo em dobro, que também já tive no escritório e a pessoa não se deu conta. Qual é a função do prazo em dobro? A função do prazo em dobro é para, caso as partes tenham que ter acesso ao processo, se tu tem 2 réus ou 3 réus, tu vai ter 3 advogados diferentes. Então, as pessoas podem ter necessidade de consultar o processo. Tá? Tem que ir até o processo, e ter até lá, viajar, etc. e tal. Mas a lei deixa muito claro, e está cada vez mais isso aí. Parágrafo 2º do 229. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, se for 2 réus, 2 advogados, 2 escritórios distintos, mas o processo é eletrônico, não haverá prazo em dobro. Não haverá prazo em dobro em processos eletrônicos, porque todo mundo tem acesso, o processo está disponível para todo mundo consultar na mesma hora, sem nenhum problema. Tá? Então, muito cuidado com essa questão dos prazos em dobro nesta hipótese. Outra questão que tem que ser analisada ainda em relação ao termo inicial, ao dies a quo, em termos de tempestividade, 1005. Olha o que diz o 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum. Tá? Então, muito cuidado nisto aqui também, que vai aproveitar a decisão de um, salvo se for oposto, em relação aos demais também é aproveitado. Outra questão que vocês têm que cuidar em relação ao prazo é o 180. Tá? É o 180. Por quê? Porque trata do Ministério Público, diz o 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Terá início a partir da intimação pessoal nos termos do 183, parágrafo 1º. Então, muito cuidado, porque o Ministério Público também é uma legitimidade, ele tem legitimidade para recorrer, tanto quanto parte, obviamente, como custos leves, só que o MP tem prazo dobrado. Então, muito cuidado em relação a isso, que o MP tem prazo dobrado. Quem mais? Olha o 183, Advocacia Pública. A União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, vejam bem, também a advocacia pública goza de prazo em dobro. Então, se a advocacia pública quiser agravar, quiser apelar, ela terá 30 dias úteis, tá? Pelo 183, tá? Outra questão importante ainda em termos de dias a quo para a interposição do recurso é uma regra hoje que se discutia muito no código anterior, era problemática, tá? Porque tratava do recurso interposto antes da abertura do dias a quo, tá? Da abertura do dias a quo. Então, o que acontecia? O juiz proferia determinada decisão, tá? Eu sabia desta decisão, mas eu ainda não tinha sido intimado. Portanto, se o advogado não foi intimado, o prazo dias a quo não estava aberto, tá? E muitos advogados, às vezes, não se dando conta disso, interpunham o recurso. Mesma forma, a sentença. O juiz profere uma sentença e, às vezes, a sentença já está disponível, mas a parte ainda não foi intimada. Sei lá por que cargas d'água, a parte já quer, desde já, recorrer. Antigamente, havia problema seríssimo. Julgamentos em acórdãos da apelação, o acórdão, às vezes, demorava meses para ser publicado. Então, tu estava no julgamento, participava do julgamento, etc. e tal, e o acórdão demorava meses para ser publicado. A parte ia lá e interpunha o recurso especial. No Código de 73, o recurso era considerado intempestivo, porque o prazo ainda não havia sido iniciado. Porque o prazo ainda não havia sido iniciado. Tá? Agora, o artigo 218, parágrafo 4º, resolve este problema. Diz lá, 218, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Perfeito. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Certo? Então, mesmo que a parte não tenha sido intimada, ela já pode depositar, já pode protocolizar o recurso, que ele não mais será considerado hoje intempestivo, mesmo que não tenha aberto o prazo processual. Tá? O dias a quo ainda não se deu. Certo? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Muito bem. Vamos ver agora a questão relacionada à suspensão dos prazos. Uma vez aberto o prazo, para que eu possa recorrer, este prazo pode ter alguma causa suspensiva. Por exemplo, que tipo de causa suspensiva, perguntaria alguém? 220. Resposta: 220. Férias forense. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Tá? Neste período, não se praticam atos processuais. Tá? O prazo está suspenso. Está suspenso o advogado, então, o prazo, imagine a hipótese. O ato praticado pelo juiz, o ato recorrível, foi dia 15. Vamos imaginar que dia 15 de dezembro seja dia útil. Intimado dia 15, né? Nós utilizamos a regra geral para a contagem de prazo. Né? A regra geral
Para a contagem de prazo, ela é utilizada qual? Exclui-se o dia do começo, tá? Porque como o prazo é em dias, eu não sei se a parte foi intimada às 8 da manhã ou às 5 da tarde. Então, como existe a regra desde o direito romano que diz dies a quo não computator in termino, ou seja, o primeiro dia não é levado em consideração para a contagem do prazo, para não prejudicar a parte, eu não sei se ela teve ciência no começo da manhã ou no final do dia, então eu excluo esse dia como sendo um dia útil. E diz o provérbio latino, dies ad quem, que é o último dia, computator interno, o dia final, este sim é computado. Tá? Esta regra é válida. Então, se dia 15 de dezembro, no exemplo que eu dei, é dia útil, exclui-se o dia 15 e vamos imaginar, tem 16, segundo, eu tenho 16, 17, 18, 19, então eu tenho terça, quarta, quinta e sexta, 16, 17, 18, 19, tá? O prazo é suspenso pelo 220 e vai começar no primeiro dia útil subsequente. Então, diz lá, 20 de janeiro, inclusive. Então, começaria 21 de janeiro do ano seguinte. Se dia 21 de janeiro for dia útil, então eu tive 4 dias antes, 21 de janeiro será o quinto, e aí eu continuo normal, nos dias úteis. Se 21 de janeiro for um fim de semana, for um dia não útil, passa para o primeiro dia útil subsequente, que seria 22. Se dia 21 for sábado, 22 domingo, então seria dia 23. Certo? Então, esse prazo estaria suspenso em virtude de férias forense, que está no novo CPC. Antigamente não havia no Código 73, depois foi perdido com a emenda constitucional 45, depois se fazia cada tribunal fazer o seu acordo. Nós aqui no Rio Grande do Sul, através do Cláudio Lamarca, fomos o primeiro tribunal a fazermos convênios com o próprio Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça determinado. Agora está na lei para todo o país. Tá? Voltou à regra antiga. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, férias forenses, prazo suspenso. Por quê? É o período, então, que o advogado pode gozar de férias. E não necessita, então, está preocupado com protocolização, saiu o prazo, tem que cumprir, tem... Não. Agora, férias forenses. Quer dizer, nesse período o advogado pode viajar, pode fazer, porque não vai correr nenhum prazo em relação a ele. Tá? Também outra causa suspensiva de prazo. Artigo 221. Diz: suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. Tá? Quais são as hipóteses do 313? Vamos lá. Diz o 313. Suspende-se o processo. E aí vem 8 hipóteses. Por exemplo, pela morte ou perda da capacidade, pela conversão, pela arguição de impedimento, certo? Tem todas as hipóteses. Então, nestas hipóteses do 313, tá? Diz o 221, tá? Suspende-se em todas aquelas hipóteses criadas em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do 313. Então, a parte falece. Bom, se a parte falecer, o prazo fica suspenso, devendo o prazo ser restituído por tempo integral ao que faltava para sua complementação. Então, se o juiz proferiu a sentença hoje para a parte, ela falece no terceiro dia, o prazo é suspenso e terá que ser corrigido por passivo e depois a parte ganhará o prazo integral, de acordo com o caput do 221. Parágrafo único do 221. Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos prazos. Então, isso às vezes é muito mais comum em primeiro grau, onde o processo vem tramitando, pode ser que tenha um agravo, etc. e tal. Então, se o tribunal entender de remeter o processo para o sejus, para a conciliação, o prazo está suspenso. Não conta o prazo para a prática do ato enquanto
estiver lá. Tá? Outra hipótese também que não está prevista no CPC é caso haja greve. Então, por exemplo, teve greve decretada pelos serventórios da Justiça. Está lá no artigo 50 do JEC. Tá? Então, é uma causa suspensiva a greve dos funcionários. Isso são causas suspensivas, que não podem ser confundidas com causa interruptiva, que interrompe. A regra geral é que se suspendeu, o prazo continua. Se interrompeu, né, o prazo é retomado desde o início. Vamos ver agora causas interruptivas. Primeira delas, 1004. Diz o 1004. Se, durante o prazo para interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, por isso o 221 falava que ganhava integral nesta hipótese, falava em suspensão, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr o prazo depois da intimação. É uma situação específica. Por quê? Porque nesta hipótese, especificamente de falecimento, o prazo deve ser restituído integralmente, como o próprio 221 já prevê, no caso de falecimento. No caso de falecimento da parte. Se não for caso de falecimento, 1004, né? Então, nesta hipótese, tá? Não haverá a restituição do prazo integral. Outra hipótese também de interrupção, 1026 dos embargos declaratórios. Olha o que diz o embargo declaratório. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para a interposição do recurso. Muita atenção. Se eu interponho embargos declaratórios, porque a regra geral, nós vamos estudar mais adiante, é que os recursos têm efeito devolutivo e suspensivo. Os embargos declaratórios, ele não tem efeito suspensivo por própria determinação do 1026. Eles têm efeitos interruptivos. Qual é a diferença? Se interrompeu, eu ganho o prazo integral. Então, o juiz profere uma decisão interlocutória ou uma sentença. Desta sentença, a parte, ao invés de apresentar apelação, ela embarga, porque ela entende que há uma omissão. Pelo 1022. Ela embarga esta sentença. Quando ela embargou a sentença, então, se ela embargou a sentença, né, ela teria 5 dias para embargar. Quando ela embarga, até o 5º dia, interrompe o prazo para a interposição da apelação. Então, ele interpôs os embargos vão ser julgados pelo próprio juiz, pode ser julgado em 5, 10, 15, 30, 40 dias, prazo judicial é complicado, não tem sanção, não se conta. Então, o juiz, depois de 30, 40 dias, proferiu a decisão nos embargos, eu sou intimado desta decisão dos embargos. Então, quando eu for intimado desta decisão dos embargos, eu terei, porque interrompeu o prazo, eu tenho 15 dias úteis para apresentar minha apelação. Porque os embargos, eles vão interromper o prazo. Tá? Aqui uma questão muito interessante. Cuidado, uma observação ainda para finalizarmos a questão relacionada à tempestividade. Os embargos declaratórios, quando eles forem intempestivos, seja, o exemplo que eu dei, se até o 5º dia eu entrei, ele vai interromper o prazo para apelação, tá? Mas, se ele for considerado intempestivo, ou seja, fora do prazo os embargos, cuidado, porque ele não vai interromper o prazo para o recurso. Se for declaratória, não interrompe o prazo para... se for interlocutória, não interrompe o prazo para o agravo ou apelação, vai depender. Se for
a apelação não vai interromper o prazo para, se for sentença, não interrompe o prazo para apelação. Então, muito cuidado, porque os embargos intempestivos, fora do prazo, eles não vão interromper o prazo para o recurso seguinte. Então, se eu interpus o recurso de embargo declaratório de uma sentença no 6º dia e for considerado intempestivo daqui a 20, perdi o prazo para apelação. Perdi o prazo. Porque ele não vai interromper. Por que não? Porque os embargos foram considerados intempestivos. A única hipótese de não interromper é a intempestividade dos embargos nesta hipótese. Porque se os embargos não forem conhecidos, se os embargos não forem providos, eles vão interromper. Mas se ele for considerado intempestivo nesta hipótese, aí, diz a jurisprudência, ele não interrompe. Certo?